Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pula agora para o versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos. Em algumas linguagens diz, estranhos às alianças. Grave bem isso, aliança. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Até aqui. Olha que essa palavra aqui nos diz. Na verdade, eu ia começar com ela depois, mas eu me atrapalhei aqui, agora eu vou dar continuidade aqui aonde eu estou. Amém? Vamos falar sobre compromisso. O que significa a palavra compromisso? Que é uma das palavras deste tema deste mês de junho. Compromisso, um acordo ou pacto estabelecido entre duas partes geral de que algo será realizado. Um namoro, por exemplo, é um compromisso. Ele é considerado um compromisso. Um casamento também é considerado um compromisso. Com Deus, o compromisso, ele é o comprometimento sério e solene que envolve responsabilidades e obrigações. Então, este é o significado de compromisso que eu trouxe para vocês nessa noite. Aliança, o que significa aliança? Um contrato também, ou acordo entre duas partes, pacto entre Deus e os homens. Decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da graça em Jesus Cristo. Assim, segundo o cristianismo, Jesus nasce, morre e ressuscita para salvar eu e para salvar você. Agora aqui eu queria explicar um pouquinho sobre o compromisso, né? O compromisso, quando você começa um namoro, né? Você está firmando um compromisso com aquela pessoa. E o compromisso qual será? Que de início os seus olhos serão só para ela ou para ele, amém? Que você irá dar o seu melhor para que aquela pessoa que está namorando com você, ela olhe e diga, nossa, essa é a esposa que eu escolhi, que eu pedi a Deus. Este é o esposo que eu pedi a Deus. Quando você assume um compromisso de um namoro, é isso, você está preparando, você está firmando um acordo, o qual terá responsabilidade, obrigação, que você vai ter durante este relacionamento. O casamento também, quando você casa, você assume um compromisso. Um compromisso com a sua esposa, com o seu esposo, de que você vai ser fiel, você vai ser um bom esposo. Até hoje cedo, a obreira, Marilda, falou algo aqui que eu falei, Deus, que eu não está aqui de manhã, né?
Glória a Deus. Aleluia. Vamos isso. Obrigado, pastor. Quando a gente assume, aí ela falou sobre o cartão de crédito, né? Que ela falou assim, ó, tudo que o esposo tem é da esposa. Então, se o esposo tem um cartão de crédito, independente do limite, é da esposa também. E eu falei, meu Deus, ainda bem que a Raquel não está aqui, né? Porque senão ela ia olhar para mim e ia me cutucar, assim, né? Aí eu até falei, puxa, depois eu falar com a irmã, que ela tinha que ter falado algo para os homens também, né? Não sei se né, que estava aqui ouviram, mas infelizmente ela não falou. Mas brincadeiras à parte, o casamento, ele é um compromisso além do namoro. Porque é onde você vai viver com essa pessoa. Você vai acordar com essa pessoa, né? E com Deus também. Quando você assume um compromisso com Deus, você tem o quê? Responsabilidades e obrigações que precisam ser cumpridas. Amém? Então, aqui uma breve explicação, né, do que significa aliança, compromisso, para que nós possamos ter o entendimento desta palavra aqui. Vocês viram que nesta carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre os gentios e judeus, que Deus, mediante a Jesus Cristo, né, ele uniu. Né? Mas o que mais me chamou a atenção nesta palavra é quando ele fala sobre aliança. Né? No versículo 12 ali que diz que nós éramos estrangeiros, estranhos à aliança da promessa. Quando nós estávamos ali, naquele comecinho ali de Efésios 2:1, que nós éramos pecador, nós éramos mortos em nossas ofensas, mas aí Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos alcançou, nos tirou deste mundo e nos trouxe naquele tempo que eu e você, nós não tínhamos Deus, como diz ali, nós não tínhamos Deus, nós não estava dentro dessa aliança. Mas quando eu e você aceitamos Jesus Cristo, nós fizemos parte desta aliança. E quando eu estava estudando essa palavra, eu falei com o meu pai assim, pai, ainda bem que na igreja a maioria já aceitou Jesus. Então essa palavra, ela vai vir muito forte no seu coração e você vai aceitar ela, né? Porque o que eu vou trazer aqui nessa noite, eu creio que vai mexer com você, porque mexeu comigo, primeiramente, acerca de compromisso e aliança. Então aqui Paulo, ele falando que Deus, mediante a cruz, ele nos uniu, né? Mas o que me chama a atenção é que nós éramos estranhos à aliança. Ou seja, nós não fazíamos parte dessa aliança da promessa. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós começamos a fazer parte. Deus fez uma aliança com nós mediante a Jesus Cristo. Amados, essa aliança que Deus fez através de Cristo, comigo e com você, ela vem acompanhada de um compromisso. Né? Aliança e compromisso. Através de sua graça, de nos salvar, né? Deus, ele também assumiu um compromisso do quê? De nos abençoar, de nos proteger, de não nos desamparar. Enfim, a Bíblia, ela cita, se você for ler, aliás, deixa eu fazer uma pergunta que eu estou desde quinta aqui fazendo para o pessoal nos cultos. Quem crê que na Bíblia está todas as palavras, tem as palavras necessárias para todas as áreas da sua vida? Quem crê, dá um glória a Deus. Agora a pergunta que não quer calar: por que você não está lendo? Por que você não está lendo a Bíblia? Sendo que nela você tem todas as palavras para todas as áreas da sua vida. Reflita nisso. Porque muitas vezes a palavra-chave para a situação que você está passando não está no seu pastor. Seu pastor vai orar, Deus vai usar, vai revelar, amém. Mas, se você abrir todo dia isso aqui, você vai ter direção e palavra rema para todas as áreas da sua vida.
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Enfim, Deus, na Bíblia, cita uma infinidade de compromissos de Deus conosco, através da aliança. Através da aliança. De fato, sabemos e entendemos que Deus é fiel e que a sua palavra, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Deus fez uma aliança acompanhada de um compromisso. E a aliança de Deus e o compromisso que Ele tem comigo e com você não muda, porque a palavra dele não muda. Né? Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, para nós entrarmos na palavra, é: como está o meu e o seu compromisso e aliança com Deus? Como que está o nosso compromisso e a nossa aliança com Deus? E agora eu quero trazer a lembrança, né? Trazer a lembrança aqui. Vamos começar pelo namoro, né? Um namoro. Quando a gente começa a namorar, nós assumimos um compromisso com aquela pessoa, né, pastora Jana? E tudo é maravilhoso, né? Comecinho de namoro, né? Na minha época não tinha o WhatsApp, né, amor? Era mensagem de texto, né? Era cartinha, né? Então, quando começava um namoro, era tudo bonito, né? Ia ver a pessoa, aí ficavam juntos, era aquele momento gostoso, ia embora, dava 2 horas, nem 2 horas, já estava indo no ônibus ou no carro, já mandava mensagem: já estou com saudades de você, não vejo a hora de te ver, ai, se eu pudesse estar com você, todo dia, toda hora, né? Compromisso, né? Conte comigo, vou te buscar, né? Vou te esperar, né? Quando a gente começa a namorar, é essa coisa linda. Aí quando a gente casa, né? Nós assumimos um compromisso junto com uma aliança. Aí já não é mais só o compromisso quando nós namoramos. Já é o quê? Uma aliança. Aliança que faz com que o homem e a mulher, eles se tornem um só. Que nem a irmã falou aqui hoje. O que é meu dele é dela e o que é dela é meu. Uma aliança de fidelidade. Fidelidade não só quando está perto dela ou dele, mas principalmente quando está sozinho. Aliança, compromisso e eu creio que as mulheres vão dar um glória, de ajudar as mulheres, né, as esposas na sua casa, na louça, ajudando em tudo, né? Cadê os glória das mulheres? Né? Um compromisso de conta comigo, minha esposa. Eu aqui, estou aqui para te ajudar, estou aqui, né? E a esposa também, né? Ah, meu esposo, conte comigo porque der e vier. Chega o esposo do trabalho, a esposa está lá esperando, a mesa pronta, né? Tudo, sabe? Esse é um compromisso e aliança que nós temos quando namoramos, quando casamos. Com Deus, pastor Marcel, deveria ser a mesma coisa, mas, ou até melhor, né? Mas muitas vezes não é. Deus merece o melhor do meu compromisso, do seu compromisso e da aliança. Merece o melhor do que um simples namoro, do que um casamento. Deus merece o melhor. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E aí que eu quero falar, fazer esse paralelo entre namoro, casamento e com Deus. Aí começa a namorar, como eu falei, a mensagem e tal, dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, já começa a diminuir, né? Aí já leva 5 horas para falar: ai, que saudade que eu estou de você. Aí já leva 1 dia, e daí a namorada já fala: ai, você nem me deu boa noite. Ai, que eu estou muito corrido, né? Aí vai casar, casa, né? Aí passa um tempo, já não fala mais eu te amo, né? Já não fala mais aquelas coisas bonitas, já começa a entrar numa, né, rotina, já começa a entrar num costume de acostumar. Ah, minha esposa já está acostumada, ela sabe que eu sou assim.
A esposa fala, meu esposo, ele sabe que eu sou assim, ele me conheceu assim, né? Aí começa, sabe? Então, quando a gente começa nesse sentido, a gente começa a correr um perigo, né? Aliança e compromisso, ela tem que andar juntos. Aliança e compromisso tem que andar juntos. Pastor, você não falou de Deus, você falou com o tempo, o namoro e o casamento, mas não falou de Deus. Com Deus. Quantos aqui que se eu chamasse aqui e falar como que foi quando você aceitou Jesus, o início, né? Não, o início foi, pastor, eu ia para a igreja todo dia, eu falava de Deus para todo mundo, eu orava, eu jejuava, tudo era glória, né? E aí vai passando o tempo. Aí já começa a orar menos, a jejuar menos, a ler menos a palavra, né? Já diminui os glória a Deus, já diminui o aleluia, já começa a não ter mais o tempo com Deus. E quando eu estava estudando essa palavra, eu falei assim, Senhor, e é fato, se todos pensarem neste exato momento de como você era quando você aceitou Jesus e como você está agora, você vai entender do que eu estou falando. Porque a gente não está mais como a gente estava naquele primeiro amor, naquela essência do primeiro amor, aonde você tinha tempo para Deus, aonde você fazia o que você fazia, trabalhava, mas você tinha o tempo para Deus. Você não saía de casa sem orar, você não comia sem orar, você via alguém ali no seu trabalho e você falava de Deus. E com o tempo, parece que vai esfriando este compromisso. Essa aliança, embora Deus não quebre a aliança dele com nós, mas nós, muitas vezes, quebramos a nossa aliança. Por isso que eu falei aqui, que a aliança e o compromisso com Deus, ela tem que andar junto. Ela não pode andar separado. Não pode andar separado. Ela tem que andar junto. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? É difícil, né, dar um glória a Deus assim, né, pastor? Mas, amados, não tem como falar de compromisso e aliança de outra maneira que não seja nesse sentido. Não tem como. Não tem. Porque se você lembrar de como você era e como você está agora, você vai falar assim, o pastor está certo. Antes eu orava mais. Antes eu conhecia de cor os versículos, né? E hoje a gente está tão atarefado com tantas coisas que a gente acaba deixando de lado, muitas vezes, o compromisso e a aliança. E tem aqueles que correm perigo, que só tem compromisso, mas não tem aliança. Se você só tem compromisso, mas não tem aliança, está errado. Os dois têm que andar junto. Compromisso e aliança, eles têm que andar junto. Moisés, ele teve compromisso e teve aliança com Deus, a ponto de dizer para Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Olha o compromisso e a aliança que Moisés tinha. Ele teve os seus erros, como eu e você? Teve. Mas ele continuou firme no compromisso e na aliança até o fim da sua vida. Ele permaneceu firme. Josué também, depois que Moisés morreu, ele assumiu o lugar de Moisés e ele teve também os seus erros, teve as suas falhas que causaram consequências para aquele povo, mas ele permaneceu, ele terminou firme na aliança e no compromisso. Se nós formos ver na Bíblia tantas pessoas que tiveram compromisso e aliança, Davi, Caleb, vamos começar por Caleb. Caleb, ele permaneceu na aliança e quando chegou aos seus 85 anos, recebeu a herança da promessa que há 45 anos atrás ele tinha recebido. E o que me chama a atenção de Caleb, e eu quero ser assim também, é que quando ele fala, aos 85 anos, ele fala, eu estou com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma garra, para entrar e sair das guerras, como eu estava há 45 anos atrás. Compromisso e aliança, gente.
Compromisso e aliança. Só quem tem compromisso e aliança consegue percorrer todo esse tempo e chegar como Caleb. Quem tem só compromisso não chega. Porque começa a olhar para o homem, começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para situações. Eu lembro, pastor Marcelo, que quando eu era gerente e eu entrevistava as pessoas, eu fazia parte de um RH e aí colocava eu para entrevistar as pessoas. E a primeira coisa que eu já olhava assim, né, fazia aquela entrevista e eu, naquela época, né, tinha que trazer a carteira, hoje não sei, hoje é tudo digital, né? Tinha que trazer a carteira. E daí eu pegava a carteira daquela pessoa e enquanto isso ela ia falando, eu ia olhando a carteira. E eu falava assim, como é que você é? Fale um pouco, né, de você. E a pessoa, não, eu sou uma pessoa esforçada. Eu sou assim, quando eu entro na empresa, pode contar comigo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim. E isso. Aí eu olhava a carteira e falava bem assim, puxa, que legal. Me diz uma coisa, por que na sua carteira tem vários empregos assim com máximo 6 meses, 1 ano? Não, é que a empresa que eu estava, essa empresa aqui que eu estava, nossa, eu dava o meu melhor, mas eu vi que não era para mim, porque eu queria algo melhor e começava a falar. Ou seja, era uma pessoa que eu, como gerente dessa empresa, eu não ia querer, porque ela não tinha compromisso. E ela colocava sempre uma desculpa nas pessoas. Ah, porque o não é patrão. E, infelizmente, no nosso meio cristão, tem pessoas assim que não param em emprego porque não tem compromisso com a empresa. Não tem paciência de esperar. Agora fala um ai. Vamos trazer para a igreja. A gente vê muitas pessoas indo de uma igreja para outra. Minha esposa é prova disso. Eu me converti na provisão e estou aqui ainda. Porque eu entendo que eu não preciso ficar indo de igreja em igreja para receber o que Deus tem para mim. É só eu abrir aqui e Deus me entrega. É só eu vir preparado e sentar que Deus me entrega. É só eu adorar Ele em espírito, em verdade, que Deus me entrega. E daí eu converso com algumas pessoas, muitas vezes, que eu vejo, não da nossa igreja, mas eu converso com algumas, né, pessoas, e daí como você está? Ah, eu saí dessa igreja. Tá? Ah, eu estou em outra igreja. Mas daí como que está? Ah, eu saí daquela por causa disso, 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 disso. E na outra, como que está? Eu estou gostando, mas eu vi que tem isso, 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 isso. Eu pensei assim, falei, daqui a pouco eu vou ver, vou falar com ela. Daí, eu já saí dessa, eu estou... E sempre colocando a culpa no homem. Sempre colocando, né? Mas muitas vezes são pessoas que elas não têm compromisso e aliança com Deus. Por quê? Olha só que forte que eu vou dizer aqui. Se ela tem compromisso e aliança com Deus, ela vai entrar numa igreja, ela vai sentar numa cadeira e ela vai falar assim, eu vou ficar pouco tempo aqui sentada. Eu vou ajudar essa igreja nesta obra, eu vou ajudar, eu vou olhar para Deus, eu não vou olhar para o homem e eu vou dar o meu melhor para poder ajudar essa igreja. Eu vou ter um compromisso com Deus e com a igreja. Membros responsáveis. Foi o que eu falei aqui no começo, né? De nós temos que ter responsabilidades e obrigações. E esse é o perigo de muitas pessoas, do ser humano, que ele não quer ter hoje o compromisso. Principalmente dentro da igreja, porque o compromisso dentro da igreja, muitas vezes para ele é muito pesado, dói, machuca, fere, né? Eu hoje, apóstolo, eu não me vejo não sendo pastor, porque eu não sei, eu não consigo mais ficar sentado. Eu não me vejo sentado. Eu não me vejo não podendo ouvir alguém falando da vida dele e eu não falar algo para essa pessoa. Que nem eu falei aqui na sexta-feira, que quando eu estava na primeira semana minha de luto da minha mãe, que faz 1 mês que ela faleceu, eu entrei num parafuso assim, naquele momento, e eu falei assim para mim mesmo, falei assim, Senhor, eu sei que eu posso viver o luto. Todos têm o direito de viver o luto. Mas eu vou dar um tempo agora, não vou me envolver muito, as pessoas pedindo alguma coisa, uma oração, eu quero ter este tempo. E no dia eu abri a Bíblia, e li Mateus, e aonde João Batista, que era primo e amigo
melhor amigo de Jesus, ele faleceu. E os discípulos enterraram ele e avisaram Jesus. E Jesus, quando soube daquilo, a Bíblia diz que ele se retirou num barco para ir para um lugar. Eu entendo que ele queria ficar um pouco sozinho ali também. Ele queria, mas a Bíblia diz que a multidão viu ele e começou a seguir ele. E ali diz que ele curou os enfermos, expulsou demônios e teve a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E quando eu li isso, eu falei assim, Senhor, ok. Eu sei que o Senhor vai me curar deste luto. Então eu vou continuar fazendo. Jesus, ele poderia falar o quê? Não, eu estou vivendo um luto porque meu primo e meu melhor amigo faleceu. Não, ele cumpriu um propósito. Eu e você, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós assumimos um compromisso de fazer parte de um propósito de Deus para as nossas vidas e também através das nossas vidas. Eu falei sobre Caleb, né? Davi, mesmo após ter cometido adultério e homicídio, permaneceu firme na aliança, a ponto de pedir para Deus, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Tinha compromisso. Ele tinha aliança. O que dizer de Paulo, Timóteo, João Batista, que passaram o que passaram, foram fiéis no compromisso e na aliança com Deus em Jesus Cristo. Passaram por uma série de situações, mas eles permaneceram firmes na aliança, firmes no compromisso, não deixando de pregar o evangelho, não deixando de ensinar, de exortar, não deixando de amar o pecador, o povo. Mesmo passando por tantas situações, sendo perseguidos, mas eles eram fiéis no compromisso e na aliança que eles tinham com Deus. Essas são as partes boas de pessoas na Bíblia que nós vamos falar um pouco mal das outras também. Vamos falar um pouco mal, né? Vamos falar de Saul. Pessoas como Saul, que com o passar do tempo deixou de lado o compromisso e a aliança com Deus. Foi movido pelo próprio ego, pela própria razão, já não ouvia mais o profeta, já começou a perseguir os profetas. E isso trouxe o quê? Trouxe morte para ele e para sua família. Saul. Sansão, o qual Deus fez uma aliança que ele seria com ele, se ele não quebrasse a aliança, mas ele quebrou a aliança quando não deu ouvido a Deus, ignorou a proibição do seu voto e aproximou-se de um cadáver, em Juízes 14:8 diz isso. Tomou vinho quando ofereceu um banquete, Juízes 14:10, e praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze, com Dalila. E todos sabem o fim dele. Sansão quebrou uma aliança. Ele não assumiu um compromisso de ser fiel a Deus. Tudo isso que eu falei foi coisas que ele não poderia fazer, e ele fez. Se ele fosse fiel, talvez seria diferente. Mas eu também entendo que talvez se fez necessário acontecer isso para que isso trouxesse para nós o perigo de nós não obedecer a Deus. O perigo de eu e você não assumir um compromisso, de não ser fiel ao compromisso, de não ser fiel a uma aliança. Como eu falei, aliança e compromisso têm que andar juntos. Grave bem isso. Marta, ela tinha tanto compromisso, né? Que muitas vezes ela perdeu a parte mais importante. Que Maria não perdeu. Maria tinha compromisso, tinha aliança. Marta, num determinado momento que ela teve a oportunidade de estar ali, de ficar mais forte na aliança dela, ela foi o quê? Fazer outras coisas. Porque ela estava com a mente dela atarefada. Não, eu preciso fazer. Aí o perigo, você que serve na igreja, muitas vezes você quer servir tanto que você acaba deixando de lado a aliança. A aliança com Deus, de buscar intimidade, de buscar relacionamento com Ele. Marta, ela foi por esse caminho. A ponto de que Jesus teve que falar, Marta, Marta, Marta. Mas Maria não, né? Maria estava lá, né? Quem tem aliança, se dobra, se rende. Maria, com o ato dela, lavando os pés de Jesus, ela teve intimidade.
aproximação. Ela não lembrou do compromisso. Naquele momento não era importante, era a aliança. Estar perto dele. E muitas vezes nós nos atarefamos tanto em compromissos com Deus. E esquecemos da aliança. Esquecemos de buscar a intimidade. Esquecemos de ter relacionamento com Ele. Esquecemos de ler a Bíblia. E eu quero dizer algo para você. Tome muito cuidado com isso. Para que quando Jesus voltar, Ele olhe para você e fale: aparte-se de mim porque eu não te conheço. E daí você vai falar assim: Senhor, mas eu limpava a igreja. Eu ficava no estacionamento. Tudo que pediam para mim eu fazia. Eu orava, eu expulsava, eu visitava os doentes. Eu tinha um compromisso. E Jesus olha e fala: aparte-se de mim que eu não te conheço. Tome muito cuidado com isso. Volto a dizer, compromisso e aliança tem que andar junto. Tem que andar junto. Deixa eu ver o tempo aqui. Ainda tem um tempinho ainda, né? Aliança e compromisso. A aliança, ela nos leva mais perto de Deus, mais íntimo de Deus, mais íntimo de Cristo. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. E ela tem uma aliança comigo. E essa aliança nos faz um com o outro assumir compromisso. Eu com ela e ela comigo. Se eu tivesse só compromisso com ela, talvez nós não estivéssemos juntos, porque de repente eu, baseado no meu compromisso, eu ia falar assim: eu faço tanto por ela, mas quando eu tenho aliança junto é diferente. Quando eu tenho aliança junto é diferente. Porque eu não fico naquela cobrança. Eu não fico cobrando ela não fica cobrando eu, porque eu sei como ela sabe como é que eu sou. E a mesma coisa com Deus. Quando eu e você temos compromisso e aliança, quando nós temos só compromisso, nós ficamos cobrando Deus. Ah, porque eu dizimo. Ah, porque eu oferto, parece que o negócio não acontece. Ah, porque eu faço isso, e por que está acontecendo isso na minha casa, sendo que... Agora, quando você tem compromisso e aliança, você não se preocupa tanto com isso que está acontecendo ao redor. Porque quem tem aliança com Deus, Deus não abandona, Deus não desampara, Deus cuida, Deus protege. O nosso problema é que nós queremos tudo para ontem. Se nós fôssemos como Caleb, nós não preocuparíamos com o que pode acontecer. Nós ficaríamos firmes sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir infinitamente além do que necessitamos ou do que precisamos. Amém? E muitas vezes, quando nós temos somente o compromisso, nós podemos correr o risco de fazer alianças erradas. Alianças erradas. Gente, qual Deus? Olha como que Deus é lindo. Qual Deus que seria capaz de dar sua própria vida por amor a nós? Não existe outro Deus. É só o nosso Deus. Só o nosso Deus. Só o nosso Deus. E aliança, muitas vezes, com pessoas erradas, com coisas erradas, pode nos levar à ruína e até à morte. Eu vou colocar um exemplo aqui. Josafá. Josafá, ele fez alianças erradas. Quando se uniu a Acabe, quando ele se uniu a Acabe, ele já fez uma aliança errada. Porque Acabe não tinha Deus. Quando ele casou o seu filho, Jorão, com Atalia, né? Filha de Acabe com quem? Jezabel. Ele fez uma aliança errada também através do seu filho. A aliança de Josafá com Acabe só não o matou porque ele se arrependeu e clamou a Deus. Porque se ele não fizesse isso, estaria na ruína. E sabe qual que é o perigo de nós fazermos alianças com outros deuses, com pessoas erradas? É que muitas vezes a nossa geração pode sofrer essas consequências. E aí que é o perigo de fazer aliança com pessoas erradas. Aliança com Deus errado. Aliança com mamão. Eita, Jeová. Quem quer mamão aí? Eu gosto de mamão. Aliança
Vou tomar uma água aqui, tá? Vamos dando um glória a Deus aí, pessoal. Aleluia. Ainda bem que o meu líder não está aqui, tá pregando. Mas está apóstolo, né? Aliança com Mamon, o Deus do dinheiro. Tem gente que faz aliança com ele. Daí parece que no bolso tem zíper aqui, tem zíper aqui, tem zíper aqui. Quando entra na igreja, desce do carro, vou fechar os zíperes. Né? Fechar o zíper. Né? Porque isso aqui é meu, não posso, tem compromisso. Vê uma pessoa, né, passando por necessidade, não, o zíper não pode abrir. Porque já está compromissado. Aliança com Mamon. Aliança com Deus estranho. Pessoas que fazem aliança como o Josafá fez com uma pessoa errada, uma pessoa que não tem Deus. Ó, conte comigo, hein? Tamo junto nessa. Cuidado. Cuidado porque você não sabe o histórico dessa pessoa. Você não sabe. A não ser que você tenha um relacionamento, ela seja uma pessoa de Deus, aí sim. Pessoas que têm empresa, cuidado para não fazer aliança com sociedade, com pessoas que você não conhece. Isso pode trazer ruína para a sua empresa. A aliança que eu e você temos que ter é somente com Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Às vezes fazemos alianças erradas que podem nos levar à ruína e até prejudicar a nossa geração. Mas temos um exemplo de um homem perfeito que veio ao mundo para nos mostrar que é possível permanecermos firmes no compromisso e na aliança, independente do tempo, circunstâncias ou situações. E este homem é Jesus Cristo. Ele veio como homem. Ele veio como homem para mostrar para mim e para você que é possível permanecer firme no compromisso e na aliança, independente do que está acontecendo, independente do que temos ou não temos, independente se vamos ter ou não vamos ter, independente se aconteceu ou não aconteceu, ele permaneceu firme. Porque ele sabia para que ele veio ao mundo. Ele andava no meio de pecadores, se assentava com eles, mas mantinha-se firme na aliança com o Pai. Ele não era impulsionado, ele não era convencido por aqueles pecadores, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia. Ele mantinha-se firme na aliança com o Pai. Assumiu um compromisso de obedecer ao Pai até a morte. Até a morte. Compromisso. Aliança. Nesse decorrer da vida dele, de aliança com o Pai, ele cumpriu com o compromisso. Curou enfermos, expulsou demônios, salvou vidas. Ele, o que mais? Me ajuda aí. Evangelizou, operou milagres, andou firme. Tudo isso ele fez. Satanás, em determinado momento, no deserto, ele persuadiu a Cristo a fazer algumas alianças em troca de riquezas e poder. Ofereceu até comida para ele. Fazer um pacto aí, te dou comida e você. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. E ele se manteve firme na palavra da promessa. Porque ele sabia que ele era um propósito. Mas Satanás, ele veio oferecer. Vamos fazer aliança. Eu te dou riqueza, eu te dou poder. Mas ele, Jesus Cristo, tendo a firme convicção da identidade dele. Se fosse para você olhar para o espelho hoje, e você falar assim, o que você falaria para você mesmo? Porque muitas vezes, eu e você, nós olhamos uma pessoa e falamos, nós já fazemos um... Isso, obrigado, vida. Um raio-x da pessoa. Ah, essa aqui não tem a identidade de Cristo. Essa aqui tem meia identidade de Cristo. Essa aqui está só com o número da identidade lá embaixo. Mas você já pensou em parar e olhar para o espelho e falar bem assim, Sérgio, você tem a identidade de Cristo?
Dani, você tem a identidade de Cristo? Você olhar assim para o espelho e você falar, você ter a convicção de que você tem a identidade de filho amado. Jesus, ele tinha identidade, tem até hoje, de filho amado do Pai. Ele sabia a identidade que ele tinha. Por isso que ele não fez aliança com ninguém. Ele não fez aliança quando Satanás veio oferecer. E muitas vezes, Satanás vai vir disfarçado, usando a própria palavra, assim como ele usou para Jesus para fazer aliança. Tome muito cuidado com isso. Por isso que eu digo, é importante ler. É importante se alimentar. Sexta-feira eu falei, né, para o Joel, né, eu usei aqui o tipo Joel como, né, imagine você vai num lugar, Israel, e você come lá aquela porção de camarão, sabe? Uns camarãozão assim gostoso, e você, né, se alimenta dele e tal. Você consegue viver sem esse camarão? Consegue. Você consegue viver sem comer pão, arroz, feijão? Não. Porque essa é a comida básica. Esse é o nosso alimento. Sem o camarão, eu consigo viver. Agora, se eu não comer, se eu não me alimentar do básico, eu morro. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Palavra. Se você não se alimentar da palavra diariamente, você pode ler livro, você pode ver pregação, você pode ir em conferência, glória a Deus, tudo isso é bom, edifica, né? Mas sem isso, você pode viver. Você pode viver sem uma conferência, você pode viver. Agora, sem a palavra, se você não lê a palavra, você morre espiritualmente. Você morre espiritualmente. E se não tiver misericórdia de Deus, você morre fisicamente também. Amém? Mas Jesus, ele sabia. Ele estava firme na promessa. Ele tinha compromisso e aliança. Ele assumiu um compromisso. Só que, olha que interessante, Jesus é lindo. Ele assumiu um compromisso com o Pai, por mim e por você. Você seria capaz de assumir um compromisso com Deus por conta de uma pessoa? Ou por conta, vamos colocar aí, da nação brasileira? Você assumiria este compromisso, esta aliança? Ele assumiu um compromisso e uma aliança por mim e por você. Aonde? Na cruz. Quando ele se entregou. Quando ele se entregou na cruz, ele estava fechando, terminando, de momentâneo, porque vinha logo depois. Mas ele estava ali, ó, assumindo um compromisso, uma aliança com o Pai. Se o Senhor me trouxe para mim me entregar, eu vou obedecer. Conta comigo, papai. Conta comigo, pai. Conta comigo, ele disse. Ele assumiu. Ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. Mas sim, negando-se a si mesmo e cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado. Grave bem isso. Negando-se a si mesmo. Só tem uma forma de você ficar até o fim da sua vida fiel no compromisso e na aliança. É negando-se a si mesmo. Não tem como você fazer com o seu próprio ego, a sua própria razão. Não tem como. É negando-se a si mesmo. Jesus, ele negou a si mesmo para assumir um compromisso, para obedecer ao compromisso, para fechar uma aliança. Ele sabia. E através dessa aliança e compromisso, ele está hoje assentado à destra do nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Quando nós quebramos uma aliança e um compromisso, nós corremos o sério risco de voltar a fazer aquilo que a gente fez, que a gente fazia. E essa palavra de Efésios, ela falou muito forte comigo. Por quê? Eu e você, nós éramos pecadores antes. Nós vivíamos nossas ofensas.
Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos tirou disso, gente. Olha só, Ele nos tirou, nós não tínhamos Ele. Nós não tínhamos Deus em nós. Mas nós somos alcançados por Ele, Ele nos tirou de toda aquela nossa ofensa, de todo aquele nosso pecado, para viver debaixo da graça dele, mediante a Jesus Cristo. E eu quero que você nessa noite reflita, como que você está? Como que você está? De quando você conheceu Jesus e agora? Pedro, no momento que Jesus foi, ele voltou a fazer o que ele fazia. Foi ir lá pescar de novo. Aí Jesus veio e falou, Pedro, tu me amas? Te amo, apacenta as minhas ovelhas. Volta a fazer aquilo que eu te chamei, que eu falei que você seria pescador de homens. Por que você foi lá pescar peixe de novo? Apacenta as minhas ovelhas. Quando eu e você não firmamos o compromisso e a aliança, nós corremos o sério risco de voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes de conhecer Jesus Cristo. Antes de conhecer a Deus. E quando ele diz aqui, no versículo 12, olha só, como é que eu comecei esse versículo 12? Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo. Mas ele fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegou perto. Gente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.